essa vitória do Cruzeiro fora de casa, porque jogar contra o Corinthians e o que joga o Garro, cara, o valor, cara, baita jogador. Cara, o Corinthians tem ótimos jogadores no elenco. Se tivesse lá, por exemplo, tem o Memphis, é um jogador que, né, talvez o custo-benefício não seja bom, mas é um jogador diferente. O Yuri Alberto é um grande atacante machucado, mas o Bidon, o Carrijo contra o Cruzeiro é um negócio absurdo. O Corinthians tem um time forte, por isso tem que ser valorizado. Nesse momento, inclusive, é uma vitória do Cruzeiro como essa. E vale lembrar que o Arthur Jorge, ele rodou o elenco, e aí é bom, né? Para Felipe Moraes, pro garoto agora que veio do esporte, Zé Lucas, pro João Costa, eu acho, para a torcida ver esses jogadores. E não é em qualquer jogo, não. É jogar contra o Corinthians em Itaquera, com muita personalidade, né? Cara, agora... Ver o Romero voltar para esse time, o Romero, brincadeira o que ele está jogando. E quando ele coloca no segundo tempo o Gerson e o Matheus Pereira, cara, ali praticamente ele acaba com qualquer tipo de tentativa de reação do Corinthians, porque o Gerson ele tem uma tranquilidade, cara, para voltar ali, para sair com a bola, tranquilidade de colocar o time aqui, ó, calma. Né, nós vamos a qualquer momento sair. E detalhe, né, 2 gols, jogadores que estavam aqui, a gente sempre colocando eles fora praticamente do script. Porque Os a gente piores sempre, contra o Botafogo, Breno, naquela última derrota do Cruzeiro. E a gente, o Marquinhos deixou o dele também, né, Breno? Aí você também está querendo uma coisa... Pô, 2 já fizeram. Exagero. Você já acabou de falar aqui que o Cruzeiro, com 12 pontos atrás do Palmeiras e do Flamengo, vai disputar o título. Torcedor, não se iluda. Eu falei que eu Com não descarto. todo respeito, não se iluda. O título vai ficar entre Flamengo e Palmeiras e acabou. Não é por falta de torcida, não. É pela discrepância que existe financeiramente entre os dois times. Né? Tá bem nítido que o campeonato é entre esses dois. O Thiago tá querendo fazer uma média aí com a torcida do Cruzeiro. Não vou tem elogiar essa. o Atlético. O campeonato do Cruzeiro é outro. Eu vou elogiar o Atlético. O campeonato do Atlético é outro. Acabou. Eu vou elogiar o Atlético daqui a pouco. HG, só destacando ainda nessa vitória, né, o aproveitamento do Arthur Jorge, que segue a todo vapor, né? Ele que conquistou 32 de 45 pontos disputados por ele desde que assumiu o Cruzeiro. 5ª vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro fora de casa. O Cruzeiro venceu Remo, Bahia, Internacional, Coritiba e agora venceu o Corinthians. O elenco como um todo, o conjunto, né, do Cruzeiro, mais uma vez, quando o Elton fala da coisa de ser boa, de ver uma equipe bem treinada, mas eu tenho que destacar alguns jogadores individuais. O que o Fagner fez ontem, mais uma vez, né? O que está jogando, por isso eu falei na quarta-feira, quando jogou o William, que fez uma partida muito boa, ou ótima, mesmo assim, cara, o Fagner, e com o Vidalba em campo, não sei, né? E o Vidalba, eu vou te falar, tá? Pra mim, por atuação nos 2 últimos jogos que foi titular, eu não vou ficar surpreso se o Vidalba aparecer no Maracanã domingo. Eu também não vou, não. Ele jogou pra isso. Ele tem jogo. Aí a gente vai lembrar até o final do campeonato, né? Porque, infelizmente, o aproveitamento com o Arthur Jorge é de liderança do Campeonato Brasileiro, né? Juntamente com Palmeiras, Flamengo, estaria brigando tranquilamente pelo título, mas já passou. Eu acho que tem que viver o presente, o que dá para conquistar. O Cruzeiro tá na briga pro G4, G3, dá para chegar jogando esse futebol que tá jogando, aproveitando todo mundo. Uma vitória grandiosa contra o Corinthians, né? E assim, um time misto, um time que manteve a espinha dorsal ali, ele manteve o Otávio, o Jonathan Jesus, o Fagner voltou, o Romero, Caio Jorge, e o resto foi a turma que entrou ali, entrou bem. Isso dá moral pro grupo, dá moral pro elenco, saber, mostrar pro professor, pro mister, que pode contar com a galera, que pode contar com o professor. Tô aqui também, hein? Tô jogando bem, tô cumprindo bem a função. Lógico que o Cruzeiro no primeiro tempo não foi aquele Cruzeiro do padrão que a gente tá acostumado a jogar, mas o segundo tempo sim, aí entra Gerson, entra Matheus Pereira, e é aquele Cruzeiro que a gente tá acostumado, né, com criatividade, com posse de bola, mas uma vitória grandiosa, que nunca é fácil jogar na Neoquímica, ainda mais com um time que não tá tão entrosado na parte, não gosta de time reserva, não, né? O mister não gosta que fale de time reserva, então vamos falar assim, com jogadores poucos aproveitados como titular, mas deram conta do recado, quebraram a sequência do Corinthians em casa, que a última derrota do Corinthians tinha sido em abril, se eu não me engano, mais de 4 meses aí, sem perder na Neoquímica, é difícil, e dá uma moral importante aí, o time cria corpo, dá moral para seguir pro grande jogo da quarta-feira. E o principal dessa vitória, né, além dos 3 pontos, lógico,
é ter conseguido poupar o jogador descansar, né? Matheus Pereira descansou Gerson, deu um minuto pro Fagner, sabe? Então, descansou Caio Jorge e deu uns minutos ali pro Lúcio também, que foi importante, que entrou, deu ritmo pro Romero. Então, são vários fatores que agregam muito aí para quarta-feira, para esse grande jogão, Cirilo. O Cruzeiro, em termos de Campeonato Brasileiro, joga no sábado diante do Flamengo, no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Só para se ter uma ideia da campanha de recuperação do Cruzeiro, quando o Arthur Jorge chegou, o Cruzeiro era o lanterna e hoje o Cruzeiro tem 13 pontos de vantagem em relação ao primeiro da zona de rebaixamento. Uma campanha espetacular, 36 pontos somados no Brasileirão. Mas o assunto agora é Copa Libertadores da América e já teremos hoje os primeiros classificados para as quartas de final. Independente Rivadavia e Fluminense se enfrentam na Argentina. O primeiro jogo foi empate por 0-0 e tem também a Universidade Católica do Chile e Estudiantes. O primeiro jogo foi 1-1 e hoje tem um jogo de ida, Tolima e Independente Del Valle. Quem passar deste confronto enfrenta Cruzeiro ou Flamengo, Flamengo ou Cruzeiro. Esse jogo é de ida porque a primeira partida ela precisou ser adiada por causa do terremoto lá na Colômbia. Então, assim, serão conhecidos hoje os primeiros classificados. O primeiro sai deste duelo Rivadavia ou Fluminense, o segundo do duelo Católica e Estudiantes.